Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero ensinar algo um pouco mais bacana para vocês, que é como criar uma curva senoidal dentro do Grasshopper. Para iniciar, nós vamos criar aqui um ponto, né? Na verdade, vamos criar um conjunto de pontos. Podemos fazer isso clicando em vetor, construção de ponto, né? Estou aqui. Para criar diversos pontos, eu posso criar aqui um painel. Vou colocar aqui uma sequência de 6 pontos. Certo? Quando eu conectar aqui, ficou vermelho. Isso eu já queria mostrar para vocês. Quando fica vermelho é porque a entrada da informação é inválida. Então, precisa haver uma mudança nessa entrada aqui de input, ok? No caso, nós vamos botar... Porque aqui, na verdade, eu não tenho uma sequência diferente, uma lista de diferentes valores. Eu tenho somente um único painel, uma única lista, com os valores um abaixo do outro, mas não é uma diversidade de listagem. Eu posso clicar com o botão direito no painel e clicar na opção Multiline Data. Agora eu tenho uma sequência de pontos, ok? Com diferentes valores para a coordenada X, ok? Bom, para tornar essa entrada de informação um pouco melhor, eu vou criar a opção aqui em matemática, uma série fazer uma listagem com uma série de valores em que vai ficar um pouco melhor de trabalhar de forma mais livre, ok? Para isso eu venho aqui em Sets, eu confundi, clico aqui em Series, certo? O ponto Start é o local inicial da produção desses pontos, que aqui a gente viu que é o ponto 0. Então, eu vou criar aqui um painel com valor de 0. Conectei. Step é a distância entre os pontos. Eu vou criar logo aqui com um slider, um slide de números, certo? Para facilitar a inserção desses valores aqui, ok? Vou deletar logo, inclusive, esse painel aqui e conectar o séries ao eixo X, para vocês verem a alteração acontecendo em tempo real. Eu tenho aqui um conjunto de pontos que, se eu alterar aqui, ó, eu tenho uma mudança também na distância entre esses pontos, ok? E count, eu tenho a quantidade de pontos que eu quero que apareçam. No caso aqui, ele tem um pré-definido de 10, e eu posso aqui duplicar o slide de número e jogar aqui essa informação para o count. Eu vou clicar aqui com o botão direito editar, deixar em números integrais, certo? E vou botar aqui um valor de, tá aqui, 20. Então, se eu arrastar aqui, mais pontos serão criados, ok? Como é que a gente vai criar a curva, né, de seno aqui? Nós vamos clicar aqui em matemática, trigonometria, seno, certo? Para esse valor, eu vou conectar ele no resultado na coordenada Z, para a gente conseguir ver na altura, né? E conectar aqui no Series. Como a gente pode ver, eu já tenho aqui uma curva criada, mas eu não consigo editar a amplitude, né? Nem o comprimento de onda. Então, como é que eu faço para fazer essas alterações? Eu vou duplicar aqui o Series, certo? Vou desconectar aqui o painel de Start. Inclusive, eu posso colocar logo esse valor, já que ele é pré-definido, ele vai ser sempre 0, pelo menos neste caso. Eu posso clicar, inclusive, aqui com o botão direito e clicar nessa opção Internalize Data. O que é que vai acontecer? Esse valor, ele vai ficar dentro
da pilha, então eu não preciso mais desse painel, ok? Eu copiei aqui, né, essa pilha e vou colocar aqui dentro de valor. O número, a quantidade vai ser a mesma de pontos, mas eu quero alterar a distância, né? Então, eu venho aqui, ó. Quando eu mudo o step, eu mudo o comprimento da onda, né? Agora, o que é que acontece? Esse valor aqui, ele tá em radianos. Então, eu tenho que alterar aqui para graus. Com isso, fica uma mudança bem mais sutil. Inclusive, eu vou aumentar aqui esses valores aqui para 180. Então, eu consigo, ó, mudar esse comprimento de uma forma muito melhor. Vou diminuir um pouquinho aqui. Ó. Muito melhor. Bom. O que mais que eu posso mostrar aqui para vocês? Agora eu quero criar, vou criar aqui com vocês, uma linha conectando esses pontos, ok? Essa linha, ela pode ser, eu posso criar aqui line, ou melhor, polyline, porque eu estou criando entre diversos pontos, ok? Uma linha. Posso vir aqui em curva, spline, polyline. Clico aqui, indico quais são os vértices e ela conectou, ok? A outra coisa também que eu queria mostrar para vocês é como alterar a amplitude, né, dessa curva. Eu posso... eu tenho aqui como resultado, né, desse seno aqui, números entre 0 e no máximo 1, né? A gente sempre tem esses valores. Para eu conseguir fazer essa alteração da amplitude, eu posso clicar aqui em multiplicar. Adiciono o primeiro ponto da multiplicação. Certo? O segundo ponto eu vou criar um slide para isso. E vou colocar aqui no eixo Z. Ou seja, eu tenho aqui a opção de alterar a amplitude, né? Eu vou só mudar aqui esses valores porque para deixar um pouco mais flexível, né? Essa mudança. Ó. Consigo aqui ter alteração na amplitude da curva. Ok? Ou seja, se eu alterar aqui, eu altero o comprimento, né? Vou mudar até aqui o nome. Ok? Comprimento. Aqui eu altero a amplitude dessa curva. Aqui eu altero o número de pontos. E aqui a distância entre esses pontos, né, em projeção. Ok? Bom, e se eu quiser criar uma conexão entre duas curvas? Eu posso selecionar tudo, copiar esse conjunto de informações, ok? E fazer uma alteração no eixo Y. Eu vou colocar aqui, vou copiar um number slider aqui. Conectar esse slider aqui no Y. Então, você pode ver que agora eu tenho... Ops, eu esqueci de desconectar aqui aos outros. Tenho que desconectar, senão ele vai ficar alterando também os valores. Pronto. E esse aqui eu conecto de volta, né? Pronto. Eu consigo fazer essa distância entre esses pontos, ok?
E agora eu vou criar uma linha entre os pontos de uma curva com a outra. Como é que eu faço? Eu venho aqui em curva, primitivo, linhas. Conecto o conjunto de pontos com outro conjunto de pontos. E aqui eu já tenho uma conexão entre esses pontos dessa curva com essa outra curva, ok? Então, se eu alterar aqui, né, a distância entre os pontos, ó, eu tenho uma modificação na minha imagem no Rhino, certo? Posso, inclusive, deixar aqui os mesmos valores para não acontecer isso. Vou deletar esse. Ó. Se eu alterar o comprimento da onda, eu vou ter uma mudança ali entre uma espécie de perfil, né, assim, ondulado, em que eu posso regular com os valores que eu quiser. Inclusive, eu vou deixar igual também o número aqui de pontos, certo? Para a gente não ter esse problema de redução. Vou aumentar aqui, ó, o valor. Deixar aqui 100. Então, quando eu modifico aqui, ó, olha que interessante. Eu tenho já uma espécie de superfície. Claro, aqui não tá a superfície, tá a conexão entre pontos com linhas, ok? Mas todo paramétrico eu posso alterar da forma como eu quiser. Essas amplitudes, tanto de uma quanto da outra. O comprimento, né, de cada uma dessas curvas. Posso alterar a distância entre os pontos, né, em projeção, no eixo X. E ainda posso alterar aqui a quantidade de pontos, né, que vão ser inseridos. Olha que legal. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E até o próximo vídeo, ok? É isto.